Boa noite. Hoje nós estaremos estudando a disciplina de Ciência Celular e Molecular. Nessa disciplina, nós estaremos abordando hoje sobre o conteúdo de tradução. Tradução é uma atividade celular, ou seja, é uma atividade que as nossas células realizam para que possa ocorrer a produção de uma proteína. Proteína essa que é produzida pelas nossas próprias células. As nossas próprias células conseguem produzir algumas proteínas. Para que aconteça a produção de uma proteína, precisa-se ocorrer o processo de tradução. Mas traduzir o quê? Nesse processo de tradução, ocorre a tradução de informações genéticas. Só que esse processo, pessoal, acontece no citoplasma. Na aula passada eu falei para vocês da transcrição. Então, para que ocorra o processo de tradução, automaticamente a gente necessita da transcrição. Para a gente chegar ao conteúdo da tradução, vamos revisar aqui um pouco sobre o processo de transcrição que vimos na aula passada. Aqui a gente tem a representação de uma célula, onde a gente percebe a presença da membrana plasmática revestindo toda essa célula como uma membrana de proteção. No interior da célula a gente percebe a presença do citoplasma, onde vai ocorrer o processo de tradução, e vemos aqui também um núcleo, onde nós temos a molécula de DNA. A molécula de DNA ela será transcrita no processo de transcrição para a formação de um RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele será formado dentro do núcleo da célula. Exatamente por quê? Porque para formar o RNA mensageiro, precisamos de informações genéticas que estão contidas no DNA. E essas informações genéticas, ou seja, o DNA em si, ele não pode migrar para o citoplasma, porque o mesmo precisa ficar protegido aqui para o núcleo, porque ele contém informações extremamente importantes para a sobrevivência das nossas células. Então, para que não ocorra perca do DNA e para que ao mesmo tempo as proteínas possam ser produzidas, acontece exatamente o que? Um processo de transcrição, que é a formação de um RNA mensageiro a partir do DNA. Como que acontece a formação desse RNA mensageiro? Para formar essa fita de RNA mensageiro, teremos a participação de uma enzima chamada RNA polimerase, onde esse RNA polimerase fará a leitura da fita de DNA e copiará a mesma. E a cópia que se formará aqui resultará na formação de um RNA mensageiro. Por que RNA mensageiro? Porque basicamente, pessoal, isso aqui que a gente tem é uma mensagem genética, onde essa mensagem ela poderá ser utilizada para a produção de proteínas extremamente importante para o nosso organismo. Formando a fita de RNA mensageiro pelo processo de transcrição, esse RNA mensageiro ele já pode sair de dentro do núcleo e migrar para o citoplasma. Esse RNA mensageiro ele chegará ao citoplasma, onde o mesmo será traduzido. Para que ele possa ser traduzido, nós vamos precisar da participação de mais 2 RNAs nesse processo. Vamos precisar do RNA transportador e do RNA ribossômico. Aqui a gente tem vários RNAs transportadores e aqui a gente tem a representação do RNA ribossômico, que está bem fraquinho aqui. O RNA ribossômico, ele também é formado a partir de informações genéticas e também o RNA transportador, eles são formados a partir de informações genéticas do DNA. O RNA ribossômico, ele tem como função estrutural,
onde ele será uma estrutura celular que dará suporte ao processo de tradução. Como ele fará isso? Ele servirá de suporte para sustentar a fita de RNA mensageiro e também para sustentar os RNAs transportadores. O RNA transportador, ele tem como missão trazer os aminoácidos. Mas o que forma esses aminoácidos? Os aminoácidos, pessoal, são formados por 3 bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas mesmos que estão presentes no nosso DNA. Por isso que os RNAs transportadores, eles também são produzidos aqui a partir do nosso DNA. Eles são produzidos aqui dentro do núcleo e também migram para o citoplasma. Quando chega a fita de RNA mensageiro, esses RNAs transportadores, eles vão se identificar com as bases nitrogenadas que estão presentes aqui no RNA mensageiro. Só que cada RNA transportador, ele vai se ligar automaticamente a 3 bases nitrogenadas. Quando ocorre a união de 3 bases nitrogenadas, elas poderão formar um aminoácido. E esses aminoácidos, quando eles se ligarem, quando tivermos a ligação de vários aminoácidos, como aqui, poderemos ter a formação de uma proteína. Um único aminoácido, pessoal, não forma uma proteína, mas a união de vários aminoácidos pode formar uma proteína. E lembrando, o que forma esses aminoácidos? As bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas essas que nós vimos na aula passada de transcrição, na aula de replicação, que é adenina, citosina, guanina e uracila. Lembrando que o RNA não tem timina, ele tem apenas uracila. Então, quando eu tenho a união de 3 bases nitrogenadas dessas pelo meu RNA transportador, eu tenho a possibilidade de formar um único aminoácido. Ligando-se vários aminoácidos, eu terei a possibilidade de formar uma proteína, que é o que está acontecendo nessa imagem nossa aqui. Eu tenho o RNA transportador, cada RNA transportador está trazendo um aminoácido, onde esse aminoácido ele fica aqui presente aqui ligado ao ribossomo, e aí vários RNAs transportadores vêm trazendo outros aminoácidos até que ocorra então a formação dessa proteína. Nessa outra imagem aqui a gente consegue ter uma outra definição, onde aqui na primeira eu tenho o processo de transcrição, lembrando que a transcrição acontece dentro do núcleo da célula e a transcrição nada mais é do que transcrever uma das fitas de DNA, onde eu estarei formando o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sairá de dentro do núcleo e migrará aqui para o citoplasma. Chegando no citoplasma, esse RNA mensageiro ele sofrerá o processo de tradução. Tradução é o que? A formação de uma proteína. Para formar a proteína, do que é necessário? Precisamos então de aminoácidos. Quem pode trazer esses aminoácidos para que essas proteínas possam ser formadas? O RNA transportador. Como que ele fará isso? Aqui nessa fita de RNA mensageiro, o que nós temos? Nós temos bases nitrogenadas. Então, nós temos várias adeninas aqui, várias uracilas, várias citosinas e várias guaninas. Lembrando que o RNA transportador, ele está trazendo aminoácidos exatamente como? Ele está trazendo 3 bases nitrogenadas agrupadas, aonde a ligação dessas bases nitrogenadas codifica um aminoácido. E aí ele vai trazer essas bases nitrogenadas e vai se ligar às bases complementares do RNA mensageiro.
Quando chegar um RNA transportador com um aminoácido aqui, ele vai liberar o aminoácido para o RNA mensageiro que está aqui ao seu lado. Aqui a gente percebe o ribossomo, e aqui no ribossomo ele vai ter dois sítios de ligação, onde a gente terá então a possibilidade de chegar e se prender ao mesmo tempo dois RNAs transportadores. Então, primeiro o RNA transportador chega e tem o seu aminoácido. O segundo chega e liga o seu aminoácido ao aminoácido do primeiro RNA transportador. Então, eu teria aqui esse RNA transportador, que no momento está como o primeiro RNA transportador, com o seu aminoácido respectivo. O segundo chegou trazendo o seu aminoácido. O que o aminoácido fez? Se ligou ao aminoácido do outro RNA transportador. Então, esse RNA transportador aqui, ele se desprende do ribossomo, para que esse aqui possa andar um pouquinho e se encaixar nessa posição aqui. E isso vai dar vaga para que outro RNA transportador possa trazer mais aminoácidos. Ocorrendo a ligação de vários aminoácidos, nós teremos a formação de uma proteína. O que acontece, gente, então, durante um processo de tradução? Ocorre nada mais do que a produção de uma proteína. Para ocorrer a produção de uma proteína, do que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um RNA transportador, um RNA ribossômico nós vamos precisar de um RNA mensageiro, um RNA ribossômico e vários RNAs transportadores. Então, para ocorrer o processo de tradução, nós vamos precisar necessariamente que aconteça primeiro uma transcrição ainda dentro do núcleo da célula. A transcrição nada mais é do que transcrever uma fita de DNA, e vamos precisar que esse RNA mensageiro que foi formado durante o processo de transcrição migre para o citoplasma, e ali ele vai se encontrar com RNAs ribossômicos e transportadores, onde ocorrerá a produção de uma proteína. Gente, a tradução nada mais é do que a produção de uma proteína. E para que essa proteína possa ser produzida, nós vamos precisar de informação genética. Só que a tradução ela vai necessitar de uma organela que é chamada de ribossomos. Os ribossomos não se encontram dentro do núcleo. Todos eles estão presentes no citoplasma. Então, para que essa proteína possa ser produzida, precisa-se ocorrer o transporte dessa informação genética até o local onde a organela se encontra, que é no citoplasma. Por isso que tradução acontece somente no citoplasma. Então, como que essa molécula de informações genéticas vai chegar até o citoplasma? É aí que vem a transcrição. Vai ocorrer, então, um processo de transcrição que nós vimos na aula passada dentro do núcleo da célula, que formará a molécula de RNA mensageiro. Formando a molécula de RNA mensageiro, a gente tem informações genéticas que podem sair de dentro do núcleo. E essas informações genéticas, então, elas vão migrar para o citoplasma. Chegando no citoplasma, elas vão se ligar ao RNA ribossômico, que é o ribossomo, e terá o auxílio do RNA transportador trazendo os aminoácidos. O que forma os aminoácidos? Bases nitrogenadas. A ligação de 3 bases nitrogenadas permite a formação de um aminoácido. E para formar a proteína, nós precisamos de vários aminoácidos ligados entre si. Então, esse RNA transportador, ele vai trazer esses aminoácidos e vai ligar os mesmos
até que ocorra a produção da proteína. Então, o que forma a proteína são aminoácidos, e os aminoácidos são formados por bases nitrogenadas que estão presentes no nosso DNA. Então, o processo de transcrição acontece no núcleo da célula e o processo de tradução acontece no citoplasma. Quais são as moléculas que participam do processo de tradução? RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. RNA mensageiro traz a informação genética que será traduzida. RNA ribossômico, estrutura que sustenta moléculas de RNA mensageiro e sustenta os RNAs transportadores para fazerem as ligações dos aminoácidos. Ocorrendo a ligação de vários aminoácidos, nós temos uma proteína produzida pelas nossas células, e essa proteína será utilizada pelas mesmas. Aqui a gente tem um processo que fecha esse nosso conteúdo de replicação, transcrição e tradução. Nós conseguimos ver aqui que quando eu falo de replicação, eu estou falando em um momento em que uma molécula de DNA vai originar outra molécula de DNA. Quando eu falo de transcrição, eu estou falando de uma molécula de DNA que servirá como base, como informação genética, como molde para a formação de um RNA. Quando eu falo de tradução, eu estou falando na tradução desse RNA aqui, que me resultará na formação de uma proteína. Então, primeiro a gente tem a replicação, que acontece somente quando as nossas células precisam se dividir. Depois a gente tem um DNA que servirá como molde para a formação de uma molécula de RNA. Esse processo se classifica como transcrição, e esse RNA formado ele será traduzido, que formará uma proteína. Então, durante o momento em que ocorre a tradução desse RNA mensageiro, teremos a formação de uma proteína. Basicamente, é só isso que classifica um processo de tradução. E todo esse contexto aqui que nós estamos vendo, replicação, transcrição e tradução, forma o dogma central da biologia molecular. Então, a gente fecha esse conteúdo de célula e proteína compreendendo os 3 processos principais: replicação, transcrição e tradução. Essas são algumas referências, uma das referências que foi utilizada para elaboração dessa aula. Obrigada.